Estamos na nossa sexta aula e vamos falar desta aula especificamente do artigo 15 e do artigo 16. Iniciamos o capítulo 2º do título 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, limitando essa aula a falar do direito à liberdade. No artigo 15, que inicia o capítulo, temos que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Destaca-se a palavra liberdade, destaca-se a palavra respeito, destaca-se a palavra dignidade. Como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, direitos humanos e direitos sociais. Direitos que são garantidos na Constituição e nas leis. Muito bem. Então não pense que a criança é um objeto, que a criança é uma coisa, uma propriedade. A criança é um ser humano em desenvolvimento no qual nós temos que tutelar. A criança é titular de direitos civis, a criança é titular de direitos humanos, a criança é titular de direitos sociais. Direitos que são garantidos e protegidos, assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelas leis brasileiras, entre elas este Estatuto. Entre os direitos que estas possuem, temos destacados o direito à liberdade, o direito ao respeito e o direito à dignidade. Afinal, criança não é coisa, não é objeto, por isso deve ser respeitada, deve ser tratada com dignidade e deve ter máxima atenção às suas liberdades. Não confunda liberdade com libertinagem. Quando eu digo que criança tem direito à liberdade, não quer dizer que a criança ou o adolescente vá fazer o que quer, na hora que bem quiser, quando bem entender, com quem quiser. Negativo. Isso seria libertinagem. A criança tem direito à liberdade e este estatuto vai deixar claro que o direito à liberdade, e é justamente o que diz o artigo 16, compreende os seguintes aspectos. E vamos analisá-los do ponto de vista jurídico e do ponto de vista pedagógico. Quais são os aspectos? Imagine aqui a seguinte situação. Nós temos aqui um adolescente, um garoto com seus 13 anos de idade, e ele em casa, está na sua casa, ele arrumou o quarto dele, ele estudou a matéria da escola de manhã, ele estava na escola, voltou para casa, almoçou, estudou o que tinha que estudar, fez os exercícios propostos para fazer em casa e terminou. Não tem mais nada o que fazer e ele sabe que são, digamos, 4 horas da tarde, que é o horário combinado. Ele pode descer para o play do prédio dele para brincar com os amigos. Ele já estudou, ele deu conta do dever de casa, ele arrumou o quarto dele, isto é, ele atendeu a todas as condições pedagógicas que são estabelecidas pelos pais normalmente. Vai brincar depois que estudar. Vai brincar depois que arrumar o seu quarto. Beleza. E aí ele está saindo feliz da vida para poder brincar e o pai dele chega em casa nessa hora. Aonde você vai, garoto? E aí ele se encobre. Peraí, pai. Eu vou te dizer. Eu vou ali brincar no play, pai. Meus amigos estão no play. Eu já estudei. Eu só quero ir no play, pai. Deixa eu ir. Mas é no play, pai, já marquei. Nossa, esse pai aí é terrível. A criança atendeu a todas as condições pedagógicas impostas pelos pais e ainda assim o pai não deixou. Nessa situação, o pai está, ou responsável, violando o direito de liberdade da criança, que é o direito de ir, de vir e de estar nos logradouros públicos e nos espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Em regra, estamos falando aqui de um play, de um prédio, de um edifício, e esse play não tem restrição legal. Então a criança tem o direito de ir, vir e estar lá. Que condições ela agora vai ter que atender? As legais? Não, porque ali não tem restrição legal, em regra. Mas existem restrições pedagógicas. O fato da criança ter o direito de ir, de vir e de estar em logradouros públicos, como eu disse, não quer dizer que ela vai ir, vai vir e vai estar a hora que ela bem quiser, com quem ela bem entender. Não é assim que funciona.
Por quê? Porque ela tem direito à liberdade e não libertinagem. E a liberdade pode ser condicionada. Vai brincar depois que arrumar o quarto, vai brincar depois que estudar, vai brincar depois que fizer o seu dever. Mas depois que está tudo isso feito, ela não pode ser restrita. Restringir sem motivo pedagógico, seria violar o direito à liberdade daquela criança. Muito bem, o direito à liberdade não abarca só o de ir, vir e estar, mas também abarca também o direito de opinião e expressão, quaisquer assuntos que envolvam o bem-estar da criança, que envolvam o seu desenvolvimento, quando for do entendimento da criança ou do adolescente, devem ser participados a ela, de tal forma que ela tenha o direito de opinar e de se expressar, inclusive sendo contrário àquela decisão. Por exemplo, os pais são militares e estão sendo transferidos do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte. E nós temos naquela família um adolescente que vai ter que ir com os pais. É óbvio que esse adolescente, nesse caso, tem o direito de opinar, inclusive o direito de se expressar contra essa transferência. Daí a opinião dele ser aquecida é outra história. Possivelmente ele pode ser resistente, não querer ir em virtude do seu ciclo de amizade estar todo formado ali no Rio de Janeiro e ele não querer ir para outro estado. Aí ele vai opinar, ele vai se expressar, o que não quer dizer que o que ele quer vai ser atendido. Mas antigamente a criança nem opinava. Quando a criança dizia eu quero alguma coisa, a primeira coisa que os pais da gente diziam, muitas vezes, dependendo do meio cultural de onde você veio, foi criança não tem querer. Talvez no nosso tempo não tivesse. Mas hoje, criança tem querer sim, porque ela é um ser humano em fase de desenvolvimento. Dizer que criança não tem querer é a mesma coisa que dizer que mulher não tem querer, que você que está ouvindo essa aula não tem querer. E no fundo todos nós temos querer. Também abarca o direito à liberdade, o direito de livre crença e culto religioso. A criança e o adolescente podem crer no que quiserem e exercer o culto religioso que quiserem, ainda que distintos de seus pais. E os pais têm o dever de respeitar a decisão da criança se o culto religioso, por exemplo, for distinto do deles. Impor seu culto, sua doutrina religiosa a seus filhos, aos seus tutelados, impor contra a vontade deles, é violar o direito de liberdade deles. Você pode mostrar, você pode ensinar, mas obrigá-los a seguir? Não. A criança também tem o direito de brincar, de praticar esportes e divertir-se. Criança e adolescente, óbvio. O que não quer dizer que pode brincar o tempo todo, o que não quer dizer que pode brincar com quem quiser, na hora que quiser, onde quiser. O direito de brincar, de praticar esportes e divertir-se, como estamos falando de liberdade, e a liberdade pode ser condicionada por aspectos legais ou pedagógicos, esse direito pode ser condicionado. Menino, menina, filho, filha, você vai brincar depois que arrumar o seu quarto. Você vai brincar depois que fizer o dever da escola. Você vai brincar depois que tiver estudado. Praticar esportes, vai poder praticar esporte, o que não quer dizer que vai praticar qualquer esporte. Há limitações, há restrições legais para determinados esportes. Divertir-se também não quer dizer que possa se divertir em qualquer ambiente ou com qualquer pessoa. Os pais podem criar restrições sim com relação a pessoas. A criança quer brincar, o adolescente quer divertir-se com alguns amigos, mas os pais podem sim impor à criança. Nesse sentido, nós temos aqui o sentido pedagógico. Com fulano você não brinca, com cicrano você não sai, visando aí o bem-estar da criança. Essas restrições não implicam uma violação ao direito da liberdade. O que implicaria uma restrição ao direito da liberdade da criança seria uma restrição sem fundamento. A partir do momento que a criança ou adolescente atendem às condições pedagógicas e legais estabelecidas, óbvio, pela lei e pelos pais, ela tem todo o direito de brincar, de praticar esportes e divertir-se. E de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. A partir do momento, é óbvio, que ela tenha maturidade para fazê-lo. Muito bem. Também temos, abarcando o direito à liberdade da criança, o direito de participar da vida política na forma da lei e o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Na sequência, temos duas questões de prova que abarcam o artigo em tela, o artigo 16.
A primeira foi do concurso público de Maringá, no Paraná, para professor de 40 horas. A questão teve a numeração originária com o número 27. Diz a questão que no artigo 16 do ECA, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vou dar uma pausa, você dá uma pausa, analisa os itens e marca a alternativa A, B, C ou D. E a partir daí eu vou corrigir. Muito bem. Vamos à correção. Primeiro, opinião e expressão, verdadeiro. Segundo, crença e culto religioso, verdadeiro, estudamos isso. Terceiro, brincar, praticar esportes e divertir-se, também verdadeiro, estudamos isso. E quarto e último item, participar da vida familiar e comunitária com discriminação. O item 4 está totalmente errado porque não é com discriminação, e sim sem discriminação. De tal forma que temos apenas o item primeiro, segundo e terceiro corretos. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra A. Você que marcou letra A, parabéns. Vamos à nossa segunda questão. Também dê uma pausa, analise, para que eu venha na sequência com a correção. Muito bem, esta questão é do estado de Sergipe. A numeração originária foi 20. A questão diz que o artigo 16 do ECA afirma que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto. Então, um aspecto não é abarcado pelo direito à liberdade. Vamos analisar as letras. Letra A. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Corretíssimo, é abarcado. B. Opinião e expressão. Corretíssimo, também é abarcado. C. Crença obrigatória. Há cultos religiosos impostos por outrem. Totalmente errada está a letra C. Por quê? Porque a criança e o adolescente têm direito à crença e culto religioso que quiser, não necessariamente um imposto por outra pessoa. Então elas são livres para escolher. Por isso a letra C está equivocada, errada. Vamos continuar analisando aqui a letra D e a letra E. Direito de brincar, praticar esportes e divertir-se, está correto. E letra E, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, também está correto. Sendo assim, o gabarito é a letra C, que não abarca um direito ligado à liberdade da criança. Estamos assim terminando a nossa aula de número 6. Na nossa próxima aula, a aula de número 7, vamos iniciar com o estudo do artigo 17, que vai falar da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.